Deus te fala hoje. Por que essa angústia não sai do teu peito? Eu sou teu descanso, palavra que cura. Por que essa angústia não sai do teu peito? Já sentiu como se carregasse um peso invisível no peito que te sufoca, mesmo quando tudo à sua volta parece estar bem? Como se houvesse um grito preso na alma, uma inquietação constante que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Há momentos em que até o ar parece faltar, em que a solidão bate mesmo no meio da multidão, em que o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer palavra dita por alguém. E talvez, nesse exato momento, você esteja tentando esconder essa dor atrás de um sorriso forçado, tentando convencer o mundo, e a si mesmo, de que está tudo bem, quando na verdade tudo o que você quer é um pouco de paz. Você tenta encontrar explicações, busca em 1000 lugares uma saída, mas a angústia permanece ali, firme, como se tivesse feito morada dentro do seu peito. Por quê? Essa não é só uma pergunta, é um clamor. E Deus te responde hoje: eu sou o teu descanso. Mas antes de te revelar o que isso realmente significa, é preciso te mostrar o que muitos nunca te contaram sobre essa dor que te aflige. Há um segredo escondido por trás da angústia que carrega em silêncio, e pouquíssimas pessoas sabem disso. Você foi conduzido até essa mensagem por uma razão divina, e eu preciso que você ouça com o coração atento, porque o que será revelado aqui pode libertar não apenas a tua mente, mas também a tua alma. Essa palavra não é genérica, ela é viva, ela é cura, e é direcionada exclusivamente para você. E se você continuar aqui até o final, vai entender por que Deus permitiu que essa angústia permanecesse e qual é o caminho para que ela finalmente saia do teu peito. Feche os olhos por um instante. Imagine a mão de Jesus tocando teu coração suavemente e dizendo: filho, eu te entendo. Filha, eu estou aqui. Essa não é uma simples introdução, é um encontro, um momento santo. Respire fundo e abra seu coração, porque o que vai ser dito a seguir não veio de homens, veio do céu. Você pode até não saber explicar tudo o que sente, mas Deus já ouviu o que você ainda não conseguiu dizer. Ele está pronto para derramar cura onde hoje só há dor. O que vem a seguir não é apenas uma explicação, é uma revelação, uma resposta que vai além do que os teus olhos conseguem ver. Porque há algo que quase ninguém percebe sobre essa angústia. E quando você entender o que está por trás dela, tudo vai fazer sentido. Antes de continuarmos, escreva nos comentários uma declaração de fé, algo que diga ao mundo e ao céu que você não quer mais carregar essa dor sozinho. Comente: Jesus, eu preciso do teu descanso. Escreva com fé, como quem libera um clamor que há muito tempo estava preso na alma. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, curta este vídeo como um ato de evangelização. Sim, o simples ato de clicar em gostei pode ser o meio pelo qual outra pessoa, que hoje também carrega um peso no peito, receba esta palavra de cura. Seu like se transforma em um canal de esperança para alguém que precisa, e você se torna um instrumento nas mãos de Deus. E se você sente que encontrou aqui algo que vai além de palavras bonitas, se sentiu um toque divino, uma voz suave no meio do caos, inscreva-se no canal aqui. Somos mais do que espectadores. Somos uma comunidade guiada por fé, sustentada pela palavra e unida por um só desejo: encontrar em Deus o verdadeiro descanso. Você não está sozinho e jamais estará. Aqui, cada vídeo é uma extensão do cuidado de Deus por você. Jesus revelou algo muito importante sobre essa angústia que parece não passar, algo que você precisa escutar antes de sair deste vídeo. O que será dito a seguir tem o poder de transformar o seu entendimento e talvez finalmente te mostrar o caminho da paz que o seu peito tanto anseia. Permaneça. Prepare seu coração, porque algo sobrenatural está prestes a acontecer. Sabe aquele dia em que você acorda com o peito apertado e nem sabe explicar o motivo? Como se o ar estivesse mais denso,
como se o mundo estivesse mais pesado e tudo dentro de você simplesmente gritasse por alívio. É como uma angústia que não se revela em palavras, mas que se esconde por trás do silêncio. Uma tristeza abafada, sem nome, que apenas invade, aperta, sufoca. Você olha à sua volta e tudo parece normal. Nada grave aconteceu. As pessoas continuam vivendo suas rotinas. Mas dentro de você algo está travado, um nó invisível, um peso, um clamor surdo. E é nesse momento que muitos se perguntam: por que essa sensação não vai embora? Por que essa inquietação permanece grudada na alma como uma sombra que não solta? Essa dor não tem nome, mas tem presença. Não tem causa visível, mas tem impacto real. Ela te impede de descansar, de sorrir com verdade, de viver com leveza. E se eu te dissesse que há uma história nas Escrituras que fala exatamente sobre isso? Sobre essa angústia muda, esse desespero interno que não encontra vazão? Essa é a história de Ana. Uma mulher que sofria em silêncio, mas que tinha uma dor tão profunda que nem conseguia colocar em palavras. A Bíblia diz que ela ia ao templo todos os anos, e um dia, tomada de dor, ela se levantou e foi orar. Ela estava com o coração tão aflito que só mexia os lábios, mas nenhum som saía. O sacerdote pensou que ela estivesse embriagada, mas a realidade era muito mais densa. Ana estava mergulhada em uma angústia que morava no peito. Uma dor sem explicação racional, sem diagnóstico humano. E a única coisa que ela pôde fazer foi isso: derramar sua alma diante de Deus. É exatamente isso que ela diz em 1 Samuel 1:15. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Essa imagem é forte. Derramar a alma não é simplesmente orar com palavras bonitas, é entregar-se por inteiro, sem filtros, sem medo, sem reservas. Você já fez isso? Já chegou ao ponto em que não importa mais quem está ao redor, o que vão pensar ou se vão entender? Já esteve tão cansado da angústia que decidiu se prostrar e deixar tudo escorrer do coração na presença de Deus? Ana fez isso. E naquele mesmo momento, Deus começou a mover. Não porque ela soube orar bonito, mas porque ela se permitiu ser real diante dele. E talvez seja isso que está faltando para você. Não uma nova explicação, mas uma entrega profunda. Um momento em que você pare de tentar entender e apenas se derrame, porque o descanso que Deus te oferece não está nas respostas. Está na rendição. Está no lugar secreto, onde você deixa de carregar o fardo sozinho e passa a confiar que Ele te vê, te ouve e sabe exatamente como aliviar esse peso. E a cura da tua alma começa exatamente aí. Quando você para de fingir que está tudo bem e se permite ser fraco diante do único que pode te fortalecer. Se você está vivendo esse tipo de angústia, aquela que nem você consegue explicar, escreva nos comentários: Senhor, eu derramo minha alma diante de Ti. Não é só um comentário, é uma declaração de fé. É uma resposta espiritual ao chamado de Deus sobre sua vida. Não tenha vergonha de admitir sua dor. É no reconhecimento da fraqueza que a força do céu se manifesta. Mas e se eu te dissesse que o que te ensinaram sobre esse sofrimento está incompleto? Existe algo ainda mais profundo escondido nessa história, algo que quase ninguém percebe. Porque Ana, ao ser incompreendida até mesmo pelo sacerdote, nos ensina que muitas vezes quem mais deveria entender a tua dor será o primeiro a julgar o que você sente. Quantas vezes você já foi desacreditado na sua dor? Já ouviu um "é drama, isso passa", ou até mesmo "falta fé"? Já se sentiu culpado por não conseguir simplesmente melhorar? Mas e se a sua dor for exatamente o local onde Deus quer manifestar o milagre? E se essa angústia for o útero espiritual onde Ele está gestando uma nova estação da sua vida? Ana orou em lágrimas, foi mal interpretada, mas Deus a ouviu. E daquele ventre marcado pela angústia nasceu Samuel, aquele que mudaria a história de uma nação. Isso significa que até a tua dor pode gerar algo poderoso.
que essa inquietação constante pode estar te levando, sem que você perceba, ao ponto exato onde Deus te encontrará e transformará tudo. Mas antes disso, Ele precisa que você se entregue, que você diga a Deus: eu não aguento mais fingir, eu preciso do teu descanso. Você não precisa continuar carregando esse fardo emocional. Você não foi criado para viver sufocado por dentro, enquanto sorri por fora. Jesus é o descanso para a alma cansada. Ele mesmo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse peso que está no teu peito não precisa ser eterno. Não é um castigo, é um convite. Um chamado para que você pare de lutar com as próprias forças e venha descansar nos braços do Pai. E quando você fizer isso, vai perceber algo que poucas pessoas experimentam: o alívio que vem da entrega verdadeira, a paz que excede todo entendimento, a serenidade que invade mesmo quando as circunstâncias continuam difíceis. Porque o que cura não é o fim da dor, é a presença de Deus no meio dela. Ana não recebeu seu milagre naquele instante, mas saiu dali diferente. E você também pode sair desse momento com algo novo no coração, esperança viva, um novo respirar, uma alma mais leve, um espírito renovado. Porque quando você se derrama, Deus derrama sobre você. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais poderoso prestes a ser revelado. Uma verdade que confronta a maior mentira que você talvez tenha acreditado até hoje sobre o silêncio de Deus. E quando você entender isso, vai enxergar sua angústia com outros olhos. E finalmente compreender por que ela ainda não foi embora. Quantas vezes você já teve que vestir uma máscara para que os outros não percebessem o que você realmente sente? Quantas vezes você sorriu, mas por dentro estava em pedaços? Você caminha, trabalha, cuida das responsabilidades do dia a dia e todos ao seu redor acham que está tudo bem. Mas ninguém vê o que está escondido no fundo do seu coração. Ninguém percebe que, enquanto você segue sua rotina, há uma dor crescente dentro do peito. Um aperto constante, uma inquietação que não passa, uma angústia silenciosa que ninguém parece notar. E talvez o que mais machuque não seja a dor em si, mas o fato de você se sentir completamente incompreendido. Como se o mundo todo estivesse andando em outra frequência, enquanto você grita por dentro e ninguém escuta. E nesse vazio, você começa a se perguntar: será que eu sou fraco? Será que me falta fé? Será que Deus também não está me ouvindo? Essa sensação de abandono, de solidão emocional, tem nome na Bíblia: Jó. Um homem justo, fiel, temente a Deus, mas que em determinado momento viu sua vida desabar. Perdeu filhos, bens, saúde, e quando ele mais precisava de consolo, encontrou julgamentos. Seus amigos, que deveriam ser apoio, se tornaram acusadores. Eles não compreendiam a dor de Jó. Então começaram a tentar explicá-la com teologia rasa e condenações vazias. Diziam: você deve ter pecado. Alguma coisa você fez para merecer isso. E enquanto eles falavam, Jó se afundava ainda mais na angústia. Ele dizia: os meus olhos derramam lágrimas para Deus. Jó 16, 20. Ele não chorava para os homens, porque os homens não entendiam. Ele chorava para o alto, porque sabia que só Deus via o que ninguém mais via. É isso que talvez você precise lembrar. Deus vê o que ninguém vê. Ele enxerga além da tua aparência, da tua performance, da imagem que você tenta manter. Ele vê o que está travado no seu peito, o que está quebrado na sua alma, o que ninguém percebe porque você aprendeu a esconder. E se hoje você está vivendo esse momento em que sente que ninguém te entende, em que tudo parece escuro e solitário, saiba que você está no lugar certo para uma virada. Porque foi exatamente nesse ambiente que Deus começou a restaurar a história de Jó. Ele não tirou a dor imediatamente, mas permaneceu presente, mesmo quando parecia estar em silêncio, e isso muda tudo. Você já se sentiu culpado por estar mal? Já pensou que não deveria se sentir assim porque tem uma família, um emprego, talvez até uma igreja?
Já se pegou tentando convencer a si mesmo de que está tudo bem, mesmo quando tudo dentro de você diz o contrário? Então, pare, respire, porque o Evangelho não é um convite para você fingir força. É um chamado para você encontrar descanso, e descanso não é ausência de dor. É presença de Deus. O que mais cura não é o que as pessoas dizem. É o que Deus sussurra no íntimo da sua alma, e Ele está dizendo, eu te entendo. Mesmo que ninguém mais compreenda, mesmo que te julguem, mesmo que te acusem. Ele conhece as camadas mais profundas do teu coração. Ele sabe o motivo dessa dor, mesmo que você não saiba explicar. E Ele não apenas sabe, Ele está presente. Se você está cansado de ser mal interpretado, se sente que ninguém entende o que está passando, escreva nos comentários, Senhor, só Tu me entendes. Use essa declaração como um clamor sincero. Deixe que Deus veja, através das suas palavras, a dor que está no seu peito. Às vezes, um comentário é mais do que texto. É um ato de fé, um pedido de socorro que sobe como incenso diante de Deus. Mas e se eu te dissesse que o que mais afasta você da cura é justamente o medo de ser vulnerável? O que se tornou comum demais entre os cristãos é a cultura da aparência. Mostrar que está bem, que está firme, que está vencendo. Mas e quando você está caindo? Quem te acolhe? A verdade é que muitos abandonam o necessitado no momento da angústia. Assim como os amigos de Jó, que ao invés de consolar, colocaram mais peso sobre os ombros já cansados dele, e talvez você esteja carregando esse peso extra, o peso do julgamento, da cobrança, da culpa por sentir. Mas o próprio Deus repreendeu aqueles amigos. Ele não se agradou da religiosidade vazia. Ele se agradou do coração sincero de Jó. A dor de Jó não o afastou de Deus. Ao contrário, o aproximou. E talvez a sua dor também esteja te conduzindo ao mesmo lugar, porque há feridas que nos levam a uma profundidade espiritual que os dias bons jamais nos fariam alcançar. O sofrimento, quando entregue a Deus, se transforma em solo fértil para uma fé inabalável. Foi isso que aconteceu com Jó. Depois de todo o processo, ele declarou, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele encontrou Deus no meio da dor, e essa experiência transformou não apenas sua vida exterior, mas principalmente seu interior. Por isso, não despreze esse momento. Não fuja da dor, achando que ela é inútil. Deus está trabalhando mesmo quando parece estar em silêncio. E se você está se perguntando por que essa angústia ainda não foi embora, pode ser porque há algo que ainda precisa ser revelado, curado, ressignificado. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tua tem valor. Cada noite mal dormida, cada crise silenciosa, cada vez que você se trancou no quarto para chorar sem que ninguém percebesse, nada passou despercebido. Ele viu, ele ouviu, ele sentiu, porque ele não é um Deus distante que observa de longe. Ele é um Pai presente, que se inclina até onde você está e sussurra, eu estou aqui. Mas espere, o que acontece depois vai desafiar tudo o que você acredita. Porque existe um detalhe profundo na restauração de Jó que poucos conhecem. E entender isso pode mudar completamente sua percepção sobre o silêncio de Deus, sobre a espera e sobre o verdadeiro descanso que a sua alma tanto procura. Tem dias que a alma desperta antes do corpo. Você abre os olhos e, antes mesmo de lembrar que precisa levantar, já sente um peso sobre o peito. Não é cansaço físico, não é sono, é algo mais profundo, mais sutil, mais difícil de explicar. É como se algo invisível tivesse se deitado ao seu lado durante a noite e acordado com você. Um aperto silencioso, um desconforto que ninguém vê, mas que é real. O dia ainda nem começou e você já sente que vai precisar de uma força que não tem. E aí começa a primeira batalha do dia: levantar. Sair da cama, respirar fundo e fingir que está tudo bem, quando por dentro está desmoronando.
A angústia, mais uma vez, venceu a corrida contra a esperança. Ela chegou primeiro, invadiu seu coração antes do sol. E você se pergunta, por que acordo assim? Por que essa sensação não passa? Por que, mesmo depois de dormir, eu acordo tão pesado, tão oco por dentro? Você tenta ignorar, vai ao banheiro, lava o rosto, força um sorriso no espelho. Mas algo dentro de você diz, não vai dar não hoje. E mesmo assim, você veste a roupa, prepara o café, sai para a vida. Porque precisa, porque há contas, pessoas, compromissos. Mas tudo parece automático, como se você estivesse vivendo no modo sobrevivência. Você até tenta se lembrar de Deus, de orar, mas sua mente está uma bagunça. Palavras não saem. Vontade não existe. E o que resta é esse vazio frio e constante que parece ter se tornado parte de você. Essa é a rotina de muitas pessoas. Acordar com a alma pesada. Levantar com o coração triste, viver como se fosse normal, conviver com esse aperto no peito. Mas isso não é normal. Isso não é plano de Deus. Isso não é vida. E se você chegou até aqui, é porque Ele está te chamando para um despertar diferente. Uma manhã diferente. Um amanhecer que não começa com peso, mas com presença. Porque há um segredo espiritual poderoso sobre como começamos os nossos dias, e a Bíblia revela isso de maneira profunda. Davi, o homem segundo o coração de Deus, sabia o que era acordar com o espírito angustiado. Ele viveu perseguições, traições, dores familiares, guerras internas. E ainda assim, havia algo que ele fazia todas as manhãs, mesmo nos piores dias. Ele orava, ele clamava. Ele não deixava o dia começar, sem antes entregar sua alma. Ele escreveu, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmos 5:3. Davi sabia que se não colocasse seu coração diante de Deus logo cedo, o dia teria mais poder sobre ele do que a fé. E quantas vezes é exatamente isso que acontece com você? O dia ganha mais voz que o espírito, a angústia ganha mais força que a paz. E a mente se enche de batalhas antes mesmo de você orar. Mas a verdade é que você não precisa mais acordar sufocado. Jesus quer ser o primeiro a tocar a sua alma quando o dia nascer. Ele quer ser o primeiro a ouvir seus pensamentos, seus medos, seus desejos. Porque quando você entrega o começo, o resto do dia se organiza ao redor da presença dele. E isso não é religiosidade, é sobrevivência espiritual. Davi não acordava orando porque era um santo sem problemas. Ele fazia isso porque sabia que sua alma dependia da comunhão com Deus para não enlouquecer. E talvez seja isso que está faltando para você. Não mais respostas, não mais distrações, mas um lugar secreto onde você possa dizer logo de manhã, Senhor, esse peso está demais para mim, me ajuda, porque tem coisa que você não precisa carregar até a noite. Pode deixar na presença de Deus ao acordar. E tem dores que insistem em voltar todos os dias exatamente porque nunca foram entregues verdadeiramente. Estão guardadas, escondidas, reprimidas, mas não foram colocadas aos pés de Jesus. E enquanto isso não acontecer, você vai continuar acordando com o coração em guerra. Se você entende essa dor de acordar com a alma pesada, escreva nos comentários, Senhor, eu te entrego o meu amanhecer. Essa é mais do que uma frase. É uma decisão espiritual, uma entrega real, um ato de fé. E se essa mensagem está tocando seu coração, clique em gostei como um ato de evangelização. Seu like é um semente. Pode ser a ponte para que outro coração aflito encontre essa palavra. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que não acorda bem, que luta com o invisível todas as manhãs. Deus pode usar esse simples gesto para iniciar uma cura. Agora, há algo nos Salmos que poucos percebem e que muda completamente nossa visão sobre os dias difíceis. Em vários deles, Davi começa em total desespero, dizendo coisas como, Até quando, Senhor? Ou, Por que estás abatida, ó minha alma? Mas à medida que ele derrama seu coração, algo acontece. O tom muda. Ele começa a declarar esperança, fé, confiança. O que isso nos ensina?
E a oração não serve só para pedir, ela serve para transformar quem ora. É na conversa com Deus que as emoções são purificadas. É ali que a alma encontra alívio. E quando você se recusa a orar, se recusa a ser transformado. Por isso, ao invés de carregar o fardo, comece a despejá-lo. Em cada manhã, em cada lágrima, em cada pensamento confuso. Jesus entende manhãs pesadas. Ele também viveu uma das piores ao amanhecer em Getsêmani. Ele orou suando sangue. Estava angustiado até a morte. E mesmo sendo o Filho de Deus, ele se derramou, clamou, chorou. Foi honesto com o Pai. Isso mostra que você não está pecando por sentir dor. O pecado seria esconder isso dele. Por isso, não fuja mais. Não se esconda, acordou mal? Fale, chore. Clame mesmo que não tenha palavras. Mesmo que seja em silêncio, Deus entende os gemidos da tua alma. E responde, mas isso não é tudo. Porque existe um padrão espiritual escondido nos primeiros versículos dos Salmos que pode ser a chave para transformar seus dias de dor em dias de revelação divina. Algo que está ali, mas quase ninguém percebe, e quando você entender esse segredo, nunca mais verá a angústia da mesma forma. Você já sentiu que, mesmo tendo tudo o que teoricamente deveria te fazer feliz, ainda assim há um vazio que não passa dentro do peito? É como se houvesse uma sala escura dentro da alma, um espaço silencioso onde nem o sucesso, nem os bens, nem o afeto dos outros conseguem entrar. Você olha ao redor e pensa, era para eu estar bem. Eu tenho casa, comida, até gente que me ama. Mas por dentro, não sinto nada, tá tudo oco. E o mais estranho é que quando você tenta explicar essa dor, parece até ingratidão. Outros olham e dizem, você não tem motivos para se sentir assim, mas eles não entendem, porque esse vazio não é sobre o que você tem ou deixa de ter. Esse buraco na alma não se preenche com conquistas ou aplausos. O nome dele é ausência. Ausência de sentido, ausência de direção, ausência de Deus no centro. E é exatamente isso que o jovem rico sentiu quando correu até Jesus. A Bíblia diz que ele se ajoelhou diante do mestre, cheio de reverência, perguntando, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10:17. Ele era alguém que já tinha tudo. Era rico, respeitado, obedecia mandamentos, tinha reputação, mas ainda assim sabia que faltava algo. Ele sentia no mais profundo da alma que mesmo com tudo o que possuía, não havia descanso dentro de si, porque o coração dele estava cheio de coisas, mas vazio da única presença que realmente importa. Jesus olhou para ele com amor e não disse o que ele queria ouvir. Disse o que ele precisava ouvir. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Marcos 10:21. Aquela frase foi um divisor de águas, porque revelou a raiz do vazio, apego às coisas que não preenchem. A alma dele estava cheia demais de tudo o que é terreno, e por isso não havia espaço para o que é eterno. O jovem, triste, foi embora, porque não conseguiu abrir mão do que ocupava o lugar de Deus. Agora pare e pense. Quantas vezes você também tenta preencher esse vazio com o que o mundo oferece? Com compras, distrações, reconhecimento, status, elogios, mas nada disso dura. Porque você foi criado com um espaço interno que só pode ser ocupado pelo Criador. Esse é o segredo que quase ninguém te conta. O vazio no peito não é um defeito. É um lembrete. É o próprio Espírito clamando por reconexão com a fonte. E enquanto você tentar calar esse clamor com coisas temporárias, ele só vai aumentar. Se essa mensagem falou diretamente com sua alma, escreva nos comentários com fé e sinceridade. Senhor, preenche o vazio do meu coração. Não tenha vergonha. Essa é uma oração pública, uma declaração espiritual. E se você sente que conhece alguém que também vive essa mesma dor, alguém que parece ter tudo, mas por dentro está perdido, envie esse vídeo para essa pessoa. Compartilhe esperança. Seja um canal de cura.
Esse tipo de dor é silenciosa e muitas vezes disfarçada. As pessoas ao redor não percebem. Você posta fotos sorrindo, vai a eventos, cumpre obrigações, mas quando se tranca no quarto, tudo volta. A sensação de que mesmo com a vida cheia de compromissos, a alma continua vazia, isso é exaustivo. Isso destrói aos poucos, porque viver uma vida cheia por fora e vazia por dentro é uma prisão sem grades. E o que Jesus fez com aquele jovem rico foi oferecer libertação. Ele disse: deixa tudo e vem. Eu sou o que falta, eu sou o teu descanso. Mas você percebe o quão radical é essa proposta? Porque não se trata de abandonar seus bens, mas de mudar o centro da sua vida. Jesus não quer apenas visitar sua rotina, ele quer ser o coração dela. Enquanto ele for apenas um detalhe, entre tantos outros, o vazio continuará. Porque o vazio é a ausência da presença. E a presença só vem quando há entrega, quando há espaço. Talvez hoje você esteja exatamente como aquele jovem ajoelhado diante de Deus, buscando respostas, sentindo falta de algo que você nem sabe nomear. E Jesus está te dizendo: só falta uma coisa, vem e me segue de verdade. A questão não é o que você tem, é em quem você confia. Porque até a fé pode se tornar uma formalidade quando o coração está preso às coisas erradas. Deus não quer seu desempenho, Ele quer sua rendição, porque só existe descanso verdadeiro na rendição total. Enquanto você tentar conciliar o controle com a fé, o vazio não vai sair. Enquanto você insistir em preencher a alma com o que o mundo oferece, a angústia vai permanecer. E aqui vem algo que poucos têm coragem de admitir. Muitas vezes, o vazio que sentimos é porque deixamos de nos render completamente. É como se estivéssemos oferecendo apenas uma parte do nosso coração a Deus. E Ele não aceita metades, Ele quer tudo. E quando você entrega tudo, Ele devolve em forma de paz, propósito e presença. Ele não tira para punir, Ele limpa para ocupar. Ele não quer te deixar pobre. Ele quer te encher de algo que o dinheiro nunca vai comprar, descanso para a alma. Agora pense comigo, quantas vezes você já disse que confia em Deus, mas continua tentando resolver tudo sozinho? Quantas vezes você já orou, mas terminou a oração ainda carregando o mesmo peso? Talvez o que falta não é mais oração, mas uma entrega mais profunda. Uma decisão de abrir mão do controle, de soltar o que te prende. De deixar Jesus entrar onde você nunca permitiu antes, porque é nesse lugar secreto, nesse espaço vazio que Ele quer habitar. E se eu te dissesse que há uma promessa escondida nesse encontro entre Jesus e o jovem rico, a promessa de um tesouro no céu, não apenas algo após a morte, mas uma vida cheia de sentido aqui e agora. Uma vida onde cada amanhecer é cheio de propósito, onde cada passo é guiado pela presença, onde o peito respira leve, mesmo em meio às lutas. Jesus não prometeu conforto terreno, mas descanso eterno. E esse descanso começa quando você escolhe seguir, mesmo que isso signifique deixar coisas para trás. Mas isso não é tudo. Porque há um detalhe profundo nessa história que quase ninguém percebe e que pode ser a chave para entender por que o vazio ainda insiste em permanecer, mesmo quando você já está dentro da igreja, já lê a Bíblia, já canta louvores. O que será que está faltando? Tem dias que o cansaço vai além do corpo. Você pode até ter dormido bem, descansado fisicamente, mas ainda assim acorda com a alma esgotada. É um cansaço que não passa com café, nem com pausa. É uma exaustão emocional que se arrasta no olhar, no tom da voz, na vontade de sumir e se esconder. Você continua vivendo, fazendo o que precisa ser feito, cumprindo responsabilidades, sorrindo por fora, mas por dentro sente que está prestes a colapsar. Uma tristeza silenciosa, um peso constante, uma sensação de não aguento mais, que só cresce. Parece que a esperança está murchando e a fé ficando fraca. É nesse lugar escuro da alma que muitas pessoas vivem e talvez seja exatamente onde você está hoje.
O cansaço que você sente não é frescura nem preguiça, é a alma gritando por descanso. Descanso de verdade, e Deus conhece esse lugar. Ele vê o que ninguém mais vê. Elias, o profeta, sabia o que era isso. Ele foi um dos homens mais usados por Deus no Antigo Testamento. Enfrentou reis, profetizou sem medo, desafiou falsos profetas e viu fogo cair do céu. Mas logo depois de um dos maiores milagres da sua vida, Elias desabou. A Bíblia diz que ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para morrer. Ele orou assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. 1 Reis 19:4. Imagine isso. Um homem que tinha visto Deus agir de maneira sobrenatural, agora desejando desaparecer, não porque perdeu a fé, mas porque o fardo estava pesado demais. Elias não estava mais aguentando a pressão, a perseguição, o medo, a solidão. Ele estava emocionalmente exausto, em pedaços sem forças nem para orar direito. Mas Deus não o rejeitou por isso, Deus não o condenou. Deus não disse, você é fraco. Pelo contrário, Deus enviou um anjo, e esse anjo não trouxe uma bronca, não trouxe um sermão, trouxe pão e água. Disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19:7. Você percebe a profundidade disso? Quando Elias estava no limite, Deus não exigiu mais esforço. Deus ofereceu sustento. Deus sabia que antes de seguir, ele precisava ser restaurado. E talvez essa também seja a palavra para você hoje. Antes de continuar lutando, tentando dar conta de tudo, você precisa se alimentar do que vem do céu. Porque o cansaço que você sente não se cura com férias, nem com distração. É a alma que está pedindo alimento espiritual, paz, direção, alívio. Se você sente que já não tem mais forças e essa mensagem te alcançou, escreva com fé nos comentários: Senhor, restaura minhas forças. Escreva como um ato de fé, como um grito da alma. E lembre-se, você não está sozinho. Existe um exército de pessoas cansadas como você, sendo restauradas pela presença de Deus. Essa palavra pode alcançar alguém agora. Compartilhe com quem precisa. Seja instrumento de cura. Muitas pessoas acham que quem tem fé de verdade nunca se sente assim. Como se acreditar em Deus fosse um escudo contra o esgotamento emocional. Mas essa é uma mentira que afasta pessoas da verdade do Evangelho. Porque até os grandes homens de Deus enfrentaram dias em que não queriam mais continuar. O próprio Jesus, em sua humanidade, suou sangue de angústia no Getsêmani. A dor emocional existe, o esgotamento emocional é real. E o descanso que Deus oferece não é apenas físico, é descanso para o coração, para os pensamentos, para os sentimentos. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele não disse quem está em pecado, ou quem não orou o suficiente. Ele chamou os cansados, ele acolheu os que estão exaustos. Porque ele sabe o peso que é viver neste mundo. Ele sabe o quanto as pressões nos esmagam. E é por isso que ele estende esse convite. Mas e se eu te dissesse que o seu cansaço também pode ser um chamado de Deus? Um sinal de que chegou o tempo de parar de viver na força do próprio braço e começar a depender verdadeiramente dele? Porque às vezes Deus permite que cheguemos ao fim de nós mesmos só para nos mostrar que Ele é o nosso começo. Às vezes o colapso é o caminho para a rendição. Elias só ouviu a voz suave de Deus depois de se esvaziar, depois de chorar, depois de parar. Foi ali, naquele momento de quebrantamento, que Deus sussurrou com ternura. Não foi no meio do barulho, foi no silêncio do desespero. E talvez você esteja exatamente nessa parte. O mundo exige que você siga, que produza, que esteja bem, mas Deus te convida a parar, a sentar debaixo do arbusto, a reconhecer que você não é forte o tempo todo, que você também precisa de ajuda, que a alma também adoece, que o descanso verdadeiro não está em um final de semana longe, mas na presença que cura Ele quer te alimentar.
Ele quer restaurar seu espírito. Ele quer que você se levante, sim, mas fortalecido, renovado, não apenas sustentando a aparência. A vida é pesada, as lutas são reais, mas há um pão que não vem do mercado. Há uma água que não vem da torneira. Há um alimento que fortalece o invisível. E esse alimento é a palavra viva de Deus que chega até você hoje com essa certeza. Você não está só no seu cansaço. Deus está contigo. E Ele não apenas vê sua dor, Ele prepara a mesa no meio dela. Ele envia consolo no momento exato. Ele te dá o necessário para continuar. Mesmo que você ache que não vai aguentar, mesmo que tudo diga o contrário. Mas isso não é tudo. Existe um detalhe na história de Elias que poucos notam. Um segredo escondido no final desse encontro no deserto. E quando você descobrir, tudo vai fazer ainda mais sentido. Tem dias em que o corpo está parado, mas a mente parece uma tempestade. Você tenta se concentrar, mas os pensamentos não param de gritar. É como se você estivesse em 1000 lugares ao mesmo tempo, resolvendo 1000 coisas, preocupado com 1000 cenários. E tudo isso dentro da sua cabeça. Você até tenta disfarçar. Sorri, finge controle, mas por dentro está em pedaços, esgotado mentalmente. É um tipo de angústia que não tem forma, mas pesa. Não tem som, mas ecoa. Uma inquietação que você não consegue explicar para ninguém, nem para si mesmo. E quando você fecha os olhos buscando paz, parece que a confusão aumenta ainda mais. A mente não desliga. O coração acelera sem motivo. E o que era para ser descanso se torna mais uma batalha. Você está presente, mas não está inteiro. Está vivendo, mas como se carregasse um ruído constante por dentro. E o mais cruel é que muitas vezes quem vive assim se culpa por não conseguir simplesmente relaxar. Como se fosse fácil. Mas a verdade é que esse cansaço mental que você sente é mais espiritual do que imagina. Sua mente não encontra descanso porque sua alma está faminta de silêncio, de presença, de refúgio. E Jesus conhecia bem esse tipo de dor. Ele encontrou isso dentro de uma casa, a casa de Marta e Maria. 2 irmãs, 2 formas de viver, 2 respostas diferentes à presença de Jesus. A Bíblia conta que enquanto Jesus ensinava, Maria se assentou aos pés dele, ouvindo cada palavra com atenção, com fome de descanso verdadeiro. Já Marta estava agitada, correndo de um lado para o outro, preocupada com tudo, ansiosa por agradar, tentando resolver tudo sozinha. Até que ela não aguentou e reclamou com Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Manda que ela me ajude. Lucas 10:40. E a resposta de Jesus foi tão doce quanto firme. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10:41-42. Você consegue sentir o peso dessa resposta? Marta representava todos aqueles que tentam controlar tudo com a força da própria mente, que se sobrecarregam com responsabilidades, expectativas e pressões. Ela fazia tudo certo, mas estava exausta porque fazia sem parar, sem se entregar, sem se sentar. Já Maria entendeu algo que muitos ignoram. O verdadeiro descanso não é a ausência de tarefas, mas a presença de Jesus. Descansar é um ato espiritual. E talvez essa seja a grande virada de chave para você. Talvez o que está te deixando inquieto não é a vida em si, mas a ausência de tempo aos pés do Senhor. Sua mente está inquieta porque sua alma está distante do repouso que só Ele oferece. Se essa palavra encontrou seu coração no meio da confusão da sua mente, escreva com fé nos comentários. Jesus, aquieta minha alma. Não é só uma frase, é um clamor, uma entrega. E se essa mensagem te lembrou de alguém que vive cansado mentalmente, sem conseguir parar, sem conseguir dormir, sem conseguir respirar em paz, envie esse vídeo para essa pessoa. Compartilhe cura. Seja ponte de descanso. E aqui vem uma pergunta profunda.
Será que essa agitação constante não é também uma forma de fuga? Porque muitas vezes a gente corre tanto, pensa tanto, se ocupa tanto, só para não precisar encarar o vazio dentro do peito. A mente grita porque a alma está abafando o silêncio que revelaria feridas. Então, ao invés de parar, a gente acelera. Ao invés de ouvir, a gente distrai. Mas a cura só vem quando há coragem para sentar, para silenciar. Para se render, Maria escolheu parar tudo para ouvir a voz de Jesus. Marta achava que estava certa, mas estava se perdendo nas próprias preocupações. E Jesus deixou claro: uma só coisa é necessária. Isso é tão profundo. Uma só. Não são 10, não são 100. Uma, e essa uma coisa é Ele. Você já se perguntou por que a sua mente está sempre no limite? Porque mesmo com momentos de lazer, você não relaxa? Porque mesmo tentando organizar tudo, sempre sente que está perdendo o controle? A resposta está naquilo que você tem alimentado sua alma. A mente reflete o que o coração carrega. E se o seu interior está cheio de medo, culpa, cobrança ou confusão, não há descanso que resolva de fora. O descanso verdadeiro começa por dentro. É uma paz que excede o entendimento. É um silêncio que não depende das circunstâncias. É quando você deixa de lutar com tudo e aprende a confiar naquele que controla tudo. Jesus está à sua porta. Ele não quer só te visitar. Ele quer ser o centro, a base, o chão firme no meio da sua tempestade mental. E o mais impactante é que mesmo com a agitação de Marta, Jesus não a repreendeu com dureza. Ele a chamou pelo nome 2 vezes: Marta, Marta. Isso mostra carinho, mostra intimidade, mostra que ele entende o coração ansioso. Ele não te rejeita porque você está cansado. Ele não se afasta porque você está agitado. Pelo contrário, é nesse momento que ele te chama com mais ternura. E talvez hoje Jesus esteja te dizendo: você está inquieto com muitas coisas, mas só uma é necessária. E essa única coisa está diante de você. Ele é o descanso que você procura. Ele é o silêncio que cura. Ele é a paz que o mundo não entende. E ele está chamando você para sentar aos pés dele, não como obrigação, mas como resgate. Quantas vezes você orou sem conseguir focar? Quantas vezes tentou ler a palavra, mas a cabeça não parava? Quantas noites você passou deitado, mas a mente continuava acordada? Não se culpe, isso não é sinal de fraqueza. É só mais uma prova de que você precisa de algo que vai além de estratégias humanas. Vai além de terapia, de rotina, de técnica de respiração. Tudo isso é válido, sim, mas existe um lugar de descanso que só se acessa pela presença. E essa presença está acessível para você hoje. Aqui agora, ele está chamando. E a pergunta é: você vai continuar correndo ou vai parar e ouvir? Mas isso não é tudo. Existe uma verdade escondida na escolha de Maria. E quando você entender o que ela realmente escolheu naquele dia, sua visão de descanso e propósito vai mudar para sempre. Já se sentiu orando e, mesmo assim, parecia estar falando sozinho? Já se ajoelhou com fé, com sinceridade, com lágrimas, mas tudo permaneceu em silêncio? Você se esforça para manter a confiança, repete para si mesmo que Deus está no controle, mas lá no fundo, algo grita, uma dor escondida, uma inquietação que aperta o peito. A pergunta que não quer calar: por que Deus está tão calado comigo? Se Ele me ama, por que não responde? Por que essa angústia não vai embora, mesmo quando eu dobro os joelhos? Parece que todo mundo está sendo respondido, menos você. Parece que a promessa chegou na casa ao lado, mas ignorou a sua porta. E esse tipo de dor não grita por fora, ela grita por dentro. Em silêncio, é como viver com a alma abafada, implorando por um sinal. Você continua indo à igreja, levanta as mãos, canta os louvores, mas o coração está cansado, o peito apertado. E os olhos, cada vez mais molhados, não é falta de fé, é excesso de espera. E o que poucos entendem é que esse silêncio tem nome: sofrimento espiritual.
Foi exatamente isso que aconteceu com duas mulheres que conheciam Jesus de perto, Marta e Maria. Elas não ouviram falar dele. Elas o receberam em casa, compartilharam refeições, sentiram sua presença. Eram íntimas, confiavam, sabiam do poder que ele tinha. Então, quando o irmão delas, Lázaro, adoeceu, a primeira reação foi buscar socorro em quem sempre esteve por perto. Elas mandaram um recado direto: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. João 11:3. Uma frase simples, mas carregada de fé e de afeto. Elas não pediram cura diretamente, não exigiram nada. Apenas lembraram Jesus de quem Lázaro era para ele, aquele a quem amas. A expectativa era clara. Jesus viria imediatamente. Afinal, era um amigo, era amado. E Jesus estava sempre por perto. Mas aí vem o silêncio. A resposta não chegou, o milagre não veio. E no tempo em que esperavam socorro, o que receberam foi a morte. Lázaro morreu. 4 dias. É tempo demais para o coração segurar a esperança. É tempo suficiente para a dor tomar conta, para a fé começar a ceder, para a angústia se instalar. Imagine o coração daquelas duas mulheres. Elas sabiam quem Jesus era. Já tinham visto ele curar à distância, ressuscitar filhos, multiplicar pães, parar tempestades. Mas dessa vez ele não apareceu. O silêncio de Jesus feriu mais do que a enfermidade. Porque o silêncio de quem você ama dói mais do que qualquer palavra dura. E quando finalmente Jesus aparece, já não havia nada a fazer. Pelo menos, aos olhos humanos, Marta corre ao encontro dele e diz algo que revela o estado do seu coração. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Quantas vezes você também já disse isso em silêncio? Senhor, se tu estivesses aqui, meu casamento não teria acabado. Se tu estivesses aqui, meu filho não teria se perdido. Se tu estivesses aqui, eu não estaria vivendo essa angústia. Marta não estava desacreditando, mas ela estava ferida. E Jesus não a repreendeu, ele ouviu. Ele sentiu, ele chorou. Isso muda tudo, porque o silêncio de Deus não é frieza, é estratégia. O que Marta e Maria não sabiam era que Jesus estava preparando algo muito maior do que elas pediram. Elas pediram cura, ele queria dar ressurreição. E há momentos na sua vida em que você está pedindo livramento, e Deus está preparando glória. Você está pedindo escape, e ele está moldando testemunho. Você está pedindo pressa, mas ele está construindo eternidade. E a única forma de fazer isso é através do silêncio. É nesse lugar de espera que a alma é forjada. É onde a fé se purifica. É onde o coração aprende que a presença de Deus não se resume a sentir, mas a confiar. Porque crer quando tudo vai bem é fácil. Mas confiar quando tudo desaba é fé madura. E talvez seja esse o motivo da sua dor. Não porque você errou, mas porque Deus está te ensinando a confiar sem ver. A descansar mesmo quando nada muda, a acreditar mesmo quando a voz dele parece distante. Jesus poderia ter chegado antes, poderia ter curado Lázaro antes da morte, mas ele quis chegar depois, justamente para provar que não existe tarde demais para quem vive debaixo da promessa. Quando ele ordena, Lázaro, vem para fora, João 11:43, ele está gritando também para as áreas mortas da sua vida. Ele está chamando de volta à vida tudo aquilo que você já enterrou, o sonho que você deixou de lado, a esperança que foi sepultada, o sorriso que você perdeu. Ele está dizendo, ainda não acabou, porque o silêncio dele nunca foi abandono, foi construção. E dá algo ainda mais profundo aqui o versículo que diz, este atraso é para a glória de Deus. João 11:4, parafraseado. Preste atenção nessa palavra, atraso. Aos olhos humanos, foi isso que aconteceu. Mas para Jesus, não era atraso, era o tempo exato. Era o momento certo, porque o tempo de Deus não se mede por relógio, mas por propósito. Quando ele se cala, é porque está moldando algo no invisível. Algo que, quando se manifestar, fará você entender por que precisou esperar. Por que a resposta demorou? Porque o peito ficou apertado. E, acima de tudo,
Por que ele não respondeu quando você esperava? Será que você consegue, nesse momento, parar e refletir? Será que essa angústia não está aí porque você está interpretando o silêncio de Deus como rejeição? Será que o que você chama de distância é, na verdade, o espaço que ele criou para te mostrar algo novo? Porque quando tudo está em silêncio, os ouvidos espirituais se tornam mais sensíveis. Quando o mundo cala, a alma escuta. E talvez Deus esteja dizendo: eu nunca estive longe, só queria que você ouvisse de novo a minha voz. Então, não desista, não abandone sua fé, porque o céu ficou calado. Lembre-se de Marta, de Maria e de Lázaro. O milagre só aconteceu depois da espera, depois da dor, depois do luto. E foi justamente o silêncio que preparou o cenário perfeito para a glória de Deus se manifestar. Se essa palavra encontrou seu coração em meio a um tempo de silêncio, escreva nos comentários com fé. Mesmo sem entender, eu confio no teu tempo. Faça disso uma declaração de rendição. Um ato de fé no escuro. Uma resposta de quem decide confiar, mesmo sem explicações. E se você conhece alguém que está vivendo essa angústia escondida, alguém que continua servindo, mas está morrendo por dentro, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser que ela esteja apenas esperando um sinal. E essa mensagem seja exatamente o que o coração dela precisava para voltar a respirar. Clique em gostei se essa mensagem tocou seu coração. Seu like é mais do que engajamento, é uma semente de fé. E Deus pode usar até um clique seu para transformar a vida de alguém. Mas isso ainda não é tudo. Há um detalhe escondido nessa história que poucas pessoas enxergam, e quando você entender esse detalhe, sua visão sobre silêncio, fé e descanso vai mudar completamente. Você acorda e respira fundo. Talvez pense que vai ser diferente hoje. Talvez a ansiedade tenha te deixado em paz. Talvez a angústia que sufoca o peito desde o amanhecer resolva ceder um pouco. Mas, antes mesmo de sair da cama, já sente aquele peso conhecido. É como se a alma estivesse cansada antes mesmo do dia começar. Uma inquietação constante que ninguém vê. O coração dispara sem razão, a mente corre sem direção, e você já tentou de tudo. Orações, terapias, palavras de encorajamento, conselhos de amigos, jejum, silêncio, mas nada parece resolver. A angústia volta. Sempre, e com ela vem a sensação de que talvez Deus tenha se esquecido de você. Como explicar esse peso que insiste em ficar, mesmo quando sua fé ainda está de pé? Como entender essa dor invisível que parece ignorar seus esforços espirituais? Será que essa ansiedade persistente é prova de uma fé fraca? Ou será que existe algo mais profundo que ninguém teve coragem de te explicar até hoje? Foi assim que Paulo, o apóstolo, se sentiu. Um homem que viveu milagres, que foi arrebatado até o terceiro céu, que enfrentou prisões, açoites e perseguições. Um homem cheio do Espírito Santo, mas que confessou algo extremamente humano. Havia um espinho na carne que o atormentava continuamente, e ele não escondeu isso. Pelo contrário, escreveu em 2 Coríntios 12, por causa da grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. 3 vezes ele pediu ao Senhor que o livrasse disso. 3. Ele clamou, ele suplicou. E a resposta divina não foi a cura, não foi o alívio imediato, não foi a retirada do fardo, a resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso muda tudo, porque revela que às vezes Deus não tira a dor. Ele entra na dor. Ele transforma a angústia que parece incontrolável em uma plataforma para a manifestação da sua presença. Aquele peso no peito que você quer tanto eliminar, talvez esteja sendo usado por Deus para te fazer mais dependente dele. Não como castigo, mas como caminho de graça. O que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de espaço sagrado. Espaço onde ele entra, onde ele governa, onde ele molda você por dentro. A promessa nunca foi ausência de dor, mas presença no meio dela.
Isso é mais poderoso do que qualquer milagre instantâneo. Você já percebeu que há momentos em que tudo que você quer é paz, mas Deus te dá resistência? Você pede alívio, mas Ele te dá força. Você pede que a ansiedade vá embora, mas ela volta. E ainda assim você permanece. Isso é milagre. Não o tipo de milagre que faz multidões aplaudirem, mas o tipo que faz o céu se inclinar para te sustentar em secreto. Porque quando Deus diz, minha graça te basta, Ele está dizendo, você vai suportar. Porque eu estou com você, porque eu sou o teu descanso, mesmo no meio da tempestade. Essa palavra pode parecer dura, mas ela é libertadora, porque nos tira da ilusão de que a fé verdadeira é sempre tranquila. Ela mostra que os maiores homens e mulheres de Deus também enfrentaram batalhas internas que não foram embora com uma oração, mas também revela que mesmo nesses momentos, o poder de Deus estava agindo. E aqui entra um ponto que talvez ninguém tenha te falado ainda. Existem dores que Deus não tira, porque é nelas que Ele revela quem realmente é. A ansiedade persistente não é, necessariamente, um sinal de fracasso espiritual. Às vezes, é justamente o solo onde o céu planta maturidade, intimidade e dependência verdadeira. E quando Paulo entendeu isso, ele disse algo chocante. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Quem em sã consciência se gloriaria nas fraquezas? Alguém que entendeu que o poder de Deus repousa, onde a carne não pode mais fingir que é forte. E talvez essa seja a virada que você precisa. Parar de lutar contra a angústia como se ela fosse um castigo e começar a olhar para ela como um campo onde Deus quer te ensinar a descansar, mesmo quando nada ao redor colabora. A ansiedade que volta todos os dias, o peso no peito que insiste em ficar, a mente que não desliga. Tudo isso pode estar sendo usado por Deus como lembrete de que você precisa menos do controle e mais da presença, menos de explicações e mais de confiança. Menos da lógica humana e mais da rendição espiritual, porque sim, há dores que não somem com facilidade. Mas há promessas que permanecem mesmo na dor, e Jesus nunca disse que não teríamos aflições. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele promete não é ausência de luta, mas companhia fiel em cada passo. Mesmo quando a alma chora, mesmo quando o coração acelera, mesmo quando o peito aperta, Ele continua sendo descanso para quem carrega peso demais. Se essa palavra falou com você, se essa dor é sua, se você está cansado de fingir que está tudo bem quando por dentro está desmoronando, escreva nos comentários, Senhor, mesmo com esse peso, eu confio na tua graça. Essa frase não é apenas um comentário, é uma oração, uma rendição pública, um passo de fé de quem entende que o socorro não vem do alívio imediato, mas da presença constante de Deus em meio ao caos. E se você conhece alguém que vive preso em crises silenciosas, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Você pode ser canal de consolo para alguém que já está à beira do colapso. Esse vídeo pode ser resposta para quem já pensou em desistir, mas ainda espera por uma última palavra. Se essa mensagem tocou o seu espírito, clique em gostei. Isso pode parecer um gesto pequeno, mas é uma forma de fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas que precisam ouvir. A minha graça te basta. Às vezes, um like é o que ativa o algoritmo, mas espiritualmente pode ativar uma libertação. E se eu te dissesse que existe um segredo escondido nesse tipo de sofrimento que ninguém nunca te contou? E que entender esse segredo pode transformar completamente a forma como você lida com sua dor, sua fé e até com o propósito da sua vida. Você já se sentiu tão mal com algo que fez que mesmo pedindo perdão a Deus, ainda assim continuou se culpando? Como se sua alma carregasse um peso invisível, como se cada lembrança do erro fosse uma corrente te prendendo ao passado. Talvez você ore, jejue, leia a palavra, mas no fundo existe uma voz insistente que sussurra,
Você falhou, Deus não vai mais te usar. Você perdeu tudo. E quanto mais você tenta calar essa voz, mais ela grita dentro do seu coração. É como se houvesse um nó no peito que não desata, uma sensação de que o perdão divino é real para os outros, mas não o suficiente para você. Essa angústia profunda tem nome: culpa espiritual, e ela corrói. Não a fé diretamente, mas a identidade de quem você é em Cristo. Ela distorce a verdade e te afasta do descanso que Deus quer te dar. A culpa não confessada pesa, mas a culpa perdoada que ainda assombra. Essa sim sufoca o coração. Foi exatamente esse o desespero de Pedro, o homem que disse com firmeza: ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Ele acreditava que tinha força, que sua fidelidade era inabalável. Mas bastaram 3 situações de medo, vergonha e pressão para que ele fizesse o que jurou que jamais faria. Negou Jesus. Não uma, mas 3 vezes. E o que corta o coração é o detalhe descrito em Lucas 22:61. E voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro. Imagine esse olhar. Não era um olhar de raiva, era um olhar de dor, de compaixão. Um olhar que penetrou na alma de Pedro e revelou a ferida que ele acabara de causar. Ele não apenas pecou, ele traiu quem mais amava. A Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Mas o mais impressionante é que mesmo depois da ressurreição, Jesus não ignorou Pedro. Ele foi atrás, chamou pelo nome. E em João 21, numa conversa que restaura e transforma, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? 3 negações, 3 declarações de amor, 3 oportunidades para recomeçar. E então vem o chamado: apacenta as minhas ovelhas. Isso quebra qualquer lógica humana, porque para nós, quem falha perde o direito de liderar. Quem peca gravemente não merece recomeço. Mas para Deus o fracasso não anula o chamado. A dor não cancela a missão. Jesus não apenas perdoa Pedro, ele o envia. Ele entrega o cuidado de vidas a alguém que o havia negado. Isso prova que não é sobre mérito, é sobre graça. Uma graça que cura a culpa. Uma graça que liberta do peso que sufoca o peito. Uma graça que transforma erros em experiências e caídas em plataformas de compaixão. Pedro foi o mesmo que pregou no Pentecostes, que curou, que liderou, mas só foi capaz de fazer tudo isso porque primeiro foi restaurado por dentro. E talvez seja isso que Deus esteja querendo fazer com você neste momento. Ele não quer só que você peça perdão. Ele quer restaurar a sua identidade. Ele quer te tirar do lugar de condenação e te colocar de volta no lugar da missão. Porque o teu passado não te define. O que te define é quem te chamou. E o teu chamado é maior que a tua queda. A culpa que você carrega está tentando enterrar o que Deus quer ressuscitar. Mas assim como Jesus procurou Pedro e o reconduziu, ele também está te chamando de volta ao propósito. Porque o descanso de Deus não é só para quem está cansado de lutar. É também para quem está cansado de se culpar. A graça dele é descanso para o peito de quem se perdeu em culpa, mas deseja ardentemente ser reencontrado. Se essa mensagem tocou uma ferida escondida no seu coração, escreva nos comentários: eu me rendo à graça. Faça disso uma confissão pública de quem não quer mais viver preso ao erro, mas livre na promessa. Não deixe que o passado determine quem você será. Declare com fé que você está voltando ao lugar de descanso e propósito em Deus. E se você conhece alguém que vive atormentado por erros passados, que se esconde até da presença de Deus por vergonha, compartilhe essa mensagem. Pode ser que essa pessoa esteja apenas esperando ouvir que ainda há um lugar para ela no coração do Pai. E essa palavra pode ser o começo de uma restauração que o mundo já havia decretado como impossível. E se eu te dissesse que há pessoas que, mesmo perdoadas por Deus, continuam se sabotando espiritualmente, e que essa autoacusação constante pode ser a arma do inimigo mais eficaz contra o chamado que Deus colocou sobre suas vidas?
O medo do que vem pela frente é uma das angústias mais silenciosas, mas também mais destruidoras que podem habitar o coração de alguém. Você tenta controlar tudo, planejar o dia de amanhã, prever os riscos, calcular os danos. Mas por mais que tente, o futuro continua sendo esse abismo escuro e incontrolável. E é justamente isso que te paralisa. Porque dentro de você existe o desejo desesperado de estabilidade, de segurança, de um caminho claro onde você possa pisar sem medo de cair, mas a vida nem sempre te dá esse conforto. E quando o coração é dominado pela incerteza, a ansiedade toma o lugar da paz. O peito aperta, a mente gira e os pensamentos mais sombrios surgem. Será que vou perder tudo? Será que vou dar conta? E se não acontecer como eu espero? E se acontecer o pior? São perguntas que ninguém responde, e é nesse vazio de respostas que nasce a angústia que você tem sentido. E esse tipo de medo não é novidade. Ele já tomou conta dos discípulos em uma noite de tempestade, quando Jesus estava no barco com eles. Mas dormindo, água entrava no barco, os ventos eram violentos, o mar ameaçava engolir tudo. E mesmo com Jesus ali, a insegurança foi mais forte. Eles acordaram o mestre com uma pergunta que talvez você também esteja fazendo dentro da sua alma. Senhor, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Eles não estavam duvidando apenas da presença de Jesus. Estavam questionando se ele realmente se importava com a dor deles. E quantas vezes você também sente isso? Quantas vezes a tempestade vem, o barco da sua vida parece afundar, e mesmo sabendo que Deus está contigo, ainda assim o medo grita mais alto que a fé. Jesus se levantou, repreendeu o vento, acalmou o mar, e depois olhou para os discípulos e disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Mateus 8:26. Essa pergunta não é um julgamento. É um convite, um chamado para sair do controle humano e entrar no descanso divino. É como se Jesus estivesse dizendo: o medo de vocês está tentando esconder quem eu sou, mas enquanto eu estiver no barco, nada vai afundar. E talvez essa seja a resposta que você está precisando hoje. Porque a verdadeira paz não vem da ausência de tempestades, vem da certeza de que mesmo no meio do caos, você não está sozinho. Quando você sente que o futuro é incerto, que tudo pode desmoronar a qualquer momento, que as portas podem se fechar, lembre-se, Jesus está no barco. Ele pode até parecer silencioso em alguns momentos, mas está presente. E a presença dele é tudo o que você precisa. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A tempestade foi permitida não para destruir os discípulos, mas para revelar quem Jesus era. Se o mar tivesse permanecido calmo, eles talvez nunca tivessem visto o poder que acalma ventos com uma só palavra. Isso significa que, às vezes, o que mais te assusta é exatamente o que vai revelar o quanto Deus é poderoso na tua vida. Não é a ausência de perigo que comprova a fidelidade de Deus. É o milagre no meio do perigo, é o descanso no meio do desespero. É o controle dele mesmo quando você perdeu o seu. Se essa palavra falou com o teu coração, se você está vivendo preso nesse medo do amanhã, escreva nos comentários: Jesus está no meu barco. Essa frase não é só um comentário, é uma declaração de fé, um ato espiritual que rompe o ciclo de ansiedade e reafirma que você não está sozinho no meio dessa tempestade. Deus está com você. Isso muda tudo. E se você conhece alguém que vive preso nesse mesmo medo do futuro, compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Talvez ela esteja à beira do desespero, precisando apenas de uma palavra para lembrar que Jesus está presente, mesmo quando tudo parece fora de controle. Essa pode ser a âncora que o coração dela precisa para não afundar. Mas espere. E se eu te dissesse que muitas das tempestades que você teme nunca vão acontecer? E que você tem sofrido antecipadamente por batalhas que Deus já venceu no invisível? Você já se sentiu como se sua fé estivesse por um fio?
Como se dentro de você ainda houvesse um desejo sincero de crer, mas a alma estivesse exausta demais para continuar sustentando essa fé. Às vezes, a angústia se instala de um jeito tão profundo no peito que até acreditar se torna difícil. Você lê promessas, ouve pregações, ora com lágrimas, mas lá no fundo, uma voz sutil diz: e se nada disso funcionar? É o tipo de pensamento que muitos cristãos têm, mas poucos têm coragem de admitir. E se a fé for fraca demais? E se o que você sente for incredulidade disfarçada? E se Deus não te ouvir porque você não está crendo como deveria? Esses pensamentos geram vergonha, medo, culpa, e tudo isso só aprofunda ainda mais a angústia que parece não sair de dentro do seu peito. Mas existe uma história nas Escrituras que quebra completamente essa ideia de que fé é ausência de dúvida. Um pai desesperado levou seu filho até Jesus. O menino estava possesso por um espírito imundo que o fazia espumar, cair, se debater. Era uma situação horrível, sufocante, e esse pai já havia tentado de tudo. Quando chegou até Jesus, sua fala foi marcada por um clamor humano real. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9, 22. E Jesus responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas o que esse pai respondeu em seguida é talvez uma das declarações mais autênticas da Bíblia. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, 24. Isso não é contradição, é honestidade. É a alma dizendo: Jesus, eu acredito, mas também estou com medo, eu quero confiar. Mas tem algo dentro de mim que ainda vacila. Me ajuda. E sabe o que Jesus fez diante dessa confissão? Ele libertou o filho. Ele não rejeitou aquele pai por causa da fé vacilante. Ele não exigiu perfeição espiritual. Ele respondeu ao clamor sincero, mesmo que misturado com insegurança. Isso revela uma verdade libertadora. Jesus não exige que sua fé seja perfeita. Ele só quer que ela seja verdadeira. E a fé verdadeira não é aquela que nunca sente medo, mas aquela que, mesmo tremendo, ainda se lança nos braços dele. A angústia que você sente no peito talvez esteja ligada à culpa de não conseguir acreditar com tanta força quanto gostaria. Mas Deus conhece teu coração. Ele vê quando você tenta crer mesmo em meio ao caos. Ele escuta suas orações quebradas. Ele entende seus suspiros e ele honra cada semente de fé, por menor que pareça. Porque a força da sua fé não está em você, está em quem você crê. Você não precisa de uma fé gigantesca. Você precisa apenas colocá-la no lugar certo, em Jesus. Sabe, há algo profundamente espiritual na vulnerabilidade. Quando você tem coragem de admitir que está fraco, que está cansado, que está quase desistindo, é nesse momento que o poder de Deus se manifesta. Paulo escreveu: quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Porque é na fraqueza que deixamos de tentar controlar tudo e, finalmente, deixamos Deus ser Deus. Então, se hoje você sente que sua fé está vacilando, não esconda isso. Apresente essa fraqueza diante de Jesus. Ele não te rejeita, ele te acolhe. Ele não se ofende com seu cansaço. Ele se move em direção a ele. Ele é o teu descanso, mesmo quando tudo dentro de você grita por respostas. Mesmo quando a alma está em guerra, o coração pode encontrar abrigo nele. Se essa palavra falou com você, se você está lutando contra a dúvida e deseja que Jesus te sustente mesmo assim, escreva nos comentários: eu creio mesmo fraco. Que essa seja sua confissão pública de fé autêntica, não perfeita, mas real. Deus não espera a sua força, Ele quer a sua entrega. Mas e se eu te dissesse que o maior erro é esconder de Deus o que Ele já vê? Que fingir uma fé inabalável pode estar te afastando do descanso que só vem quando você se entrega por inteiro, inclusive com suas inseguranças, a dores que ninguém vê
Tristezas que não se manifestam em gritos, que não se traduzem em lágrimas, mas que habitam silenciosamente dentro de quem precisa sorrir, continuar, parecer forte. É uma dor que engole o peito por dentro, enquanto o rosto insiste em manter a máscara da normalidade. Você já viveu isso? Já sorriu para não preocupar ninguém, mesmo quando sua alma queria apenas se recolher e desaparecer? Já segurou o pranto só porque parecia não haver espaço para desabar? É esse tipo de angústia silenciosa que corrói o coração, porque ela é solitária. Você se sente preso entre o que sente e o que precisa aparentar. A alma quebrada grita por socorro, mas ninguém ouve porque, por fora, está tudo bem. Essa dor silenciosa foi a realidade de uma mulher na Bíblia. Durante 12 anos, ela sangrou. 12 anos de enfermidade, vergonha, rejeição. De acordo com a lei judaica, uma mulher com fluxo constante era considerada impura. Isso significava viver à margem da sociedade, sem toque, sem abraços, sem acolhimento. Imagine o nível de solidão. Imagine a dor de não apenas enfrentar uma doença física, mas carregar o peso do abandono e da exclusão. Ela não tinha nome para os outros, apenas rótulos. Doente impura, indesejada, e mesmo assim essa mulher decidiu agir. Ela não gritou, não chamou atenção, não pediu por ajuda publicamente. Em silêncio, ela se aproximou de Jesus. No meio da multidão, se esgueirou por entre as pessoas e tocou na orla da roupa dele, um gesto aparentemente simples, mas profundamente carregado de fé e desespero. Porque para ela, tocar em Jesus era tudo que restava, e então algo acontece. Jesus, para ele, que estava cercado por dezenas de pessoas, sente aquele toque como único. Quem me tocou? Marcos 5,30. Os discípulos estranham. Mestre, a multidão te aperta e perguntas quem te tocou. Mas Jesus sabia, aquele toque não era comum, era fé silenciosa. Era clamor sem palavras, era uma alma desesperada que buscava descanso. E então ele encontra a mulher, ela, trêmula, se revela, confessa e recebe não apenas cura física, mas identidade. Jesus não a chama de mulher do fluxo, nem de enferma. Ele olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5,34, filha. Pela primeira vez em 12 anos, alguém a chama de filha. A dor dela não era só no corpo, era na alma, e Jesus curou as duas. Talvez você esteja exatamente como ela, ferido por dentro, se sentindo impuro, excluído, invisível. Talvez sua angústia não tenha nome, e você carrega ela no silêncio, porque acredita que ninguém entenderia. Talvez você tenha medo de se mostrar fraco, ou vergonha do que sente. Mas há algo poderoso nessa história. Jesus para tudo por causa de alguém que não disse nada. Ele para tudo por causa de um toque. Isso significa que mesmo quando você não consegue orar, mesmo quando não há forças para pedir, mesmo quando tudo o que você consegue fazer é se arrastar até Ele com um coração ferido, Ele vê, Ele sente. Ele, para Jesus, reconhece fé até no gesto mais pequeno, desde que seja sincero. E se você, mesmo em silêncio, ainda tem força para tocá-lo com o que resta da sua esperança, então há cura, há descanso, há libertação. Não deixe que a dor escondida no seu peito te convença de que Deus não se importa. Ele vê o que ninguém mais enxerga, ele ouve até o clamor que não sai da sua boca. A tristeza que ninguém percebe é para Jesus um sinal de que você ainda precisa ser abraçado, curado, restaurado. Ele te chama de filho, de filha. Ele conhece teu nome. Ele não se afasta do seu sofrimento. Ele entra nele com você, e mesmo que o mundo diga que você tem que seguir sorrindo enquanto desmorona por dentro, Jesus te convida a parar, a respirar, a tocar nele e a ser curado. Se essa mensagem falou com o seu coração, se você carrega uma dor silenciosa e deseja tocar em Jesus com a fé que ainda resta, escreva nos comentários: eu só preciso tocar em ti.
Que essa seja sua oração escrita, sua confissão de quem ainda crê mesmo em meio à dor escondida. Jesus vê você. Mas e se eu te dissesse que os maiores milagres não acontecem nos gritos públicos, mas nos toques secretos? Que Deus se move quando você acha que está invisível e que Ele responde ao tipo de fé que ninguém mais vê? Você já se sentiu completamente rodeado de pessoas, mas ainda assim, sozinho, como se sua presença fosse invisível, como se a multidão ao seu redor não percebesse o que realmente se passa dentro do seu coração. É um sentimento sufocante, estar cercado de vozes, risadas, conversas e ainda assim sentir que ninguém te vê de verdade. Essa solidão silenciosa vai apertando o peito com força, roubando a alegria, drenando a energia e te fazendo pensar: será que alguém notaria se eu simplesmente sumisse por um tempo? A dor de se sentir sozinho no meio de muitos é uma das mais profundas, porque ela te convence de que mesmo existindo você não é notado. E pior, ela sussurra que nem mesmo Deus está vendo, mas Jesus sabe exatamente o que é isso. Ele viveu esse tipo de abandono quando mais precisava de apoio. No Getsemane, momentos antes de ser preso, Jesus levou 3 dos seus discípulos mais próximos para orar com ele. O peso da angústia que ele carregava era tão grande que a Bíblia diz que sua alma estava profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Ele se afastou um pouco, orou com o rosto em terra, clamou ao Pai em agonia. E ao voltar, encontrou os amigos dormindo. 3 vezes isso se repetiu. Enquanto Jesus enfrentava a maior batalha emocional de sua vida, aqueles que prometeram estar com ele adormeceram. No ápice da dor, ele estava completamente só, mas Jesus não fugiu. Ele permaneceu firme, porque ele sabia que mesmo quando todos dormiam, o Pai estava com ele. É por isso que mais tarde ele declara: vocês me deixarão sozinho, contudo não estou só porque o Pai está comigo. João 16, 32. Essa é uma das declarações mais curadoras que você pode guardar dentro de si. Você nunca está realmente sozinho. As pessoas podem te ignorar, podem não perceber a angústia no seu olhar, podem até te esquecer, mas Deus não. Ele vê o que ninguém vê. Ele sente o que ninguém sente. Ele está com você nos dias em que ninguém pergunta se está tudo bem. Ele se aproxima quando todos se afastam. E quando você entra no seu quarto, fecha a porta e pensa que está completamente esquecido. O céu está prestando atenção. O Pai está presente, Ele não apenas está contigo. Ele se importa, Ele ouve, Ele responde. É por isso que você precisa entender algo muito sério. Essa solidão que aperta seu peito não é sinal de abandono divino. Pelo contrário, muitas vezes Deus permite que o barulho ao redor cesse para que você consiga escutar o sussurro dele com mais clareza. Ele quer te mostrar que a presença dele é mais forte que a ausência dos outros. Jesus venceu o momento mais solitário da sua vida com essa consciência. O Pai está comigo. Essa frase tem poder para curar. Ela pode ser a sua âncora no meio desse mar de invisibilidade, porque não é o número de pessoas ao seu redor que define o seu valor. É a presença de Deus dentro de você. E essa presença é suficiente para preencher cada vazio, acalmar cada dor, restaurar cada parte quebrada. Você pode estar em uma sala cheia de gente e ainda assim sentir que sua alma está em silêncio. Pode estar rodeado de olhares e ainda se sentir invisível. Mas não se engane, Deus te vê, Ele te vê quando ninguém mais vê. Ele te abraça quando ninguém mais te toca. Ele te escuta quando ninguém mais pergunta como você está. Ele é o teu refúgio quando todos dormem. E mais do que isso, ele te chama para um relacionamento real, íntimo, transformador. Um relacionamento onde você não precisa fingir estar bem, onde você pode ser totalmente verdadeiro. Onde você pode desabar sem medo de ser julgado, onde você é acolhido, curado, amado.
Se essa palavra tocou seu coração e você tem se sentido invisível, declare nos comentários: o Pai está comigo. Não escreva apenas por escrever. Escreva como uma profecia, como uma declaração de fé que rompe a solidão e abre caminho para a presença de Deus te envolver como nunca antes. Mas e se eu te dissesse que os momentos em que você se sente mais sozinho são, na verdade, os momentos em que Deus está mais perto? Que a ausência de tudo ao redor é, na verdade, a preparação perfeita para você perceber que a presença de Deus é tudo que você precisa? Já sentiu como se tivesse chorado tudo que podia, e mesmo assim a dor continua ali, como se suas lágrimas tivessem secado, mas o aperto no peito permanecesse? Há momentos em que a tristeza chega num nível tão profundo que nem o choro vem mais. É como se o coração estivesse cansado até de sofrer. O vazio ocupa tudo. Você olha para o teto, tenta orar, mas nenhuma palavra sai. Só o silêncio da alma, e esse silêncio pesa. Você não grita, não desabafa, não explode, só sente. Em silêncio é uma dor quieta, profunda, que ninguém percebe, mas que está ali, te engolindo por dentro. Essa sensação era o cotidiano de um homem que conheceu a dor como poucos. Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Jeremias não chorava por fraqueza, mas por carregar no peito o peso de ver um povo rejeitando o próprio Deus. Ele via a destruição se aproximando, sentia o peso da rejeição, do abandono, da desobediência alheia e ainda assim era fiel à sua missão. Mas ele sofria. Muito em Lamentações 3, Jeremias desabafa de forma intensa, crua, real. Ele diz: sou o homem que viu a aflição. Verso 1. Ele fala de trevas, solidão, amargura, dores nos ossos, zombarias e até a sensação de estar cercado por muros que o impedem de escapar. Você consegue imaginar? É como se ele dissesse: tentei sair dessa angústia, mas não há saída. Estou cercado pela dor, e talvez seja exatamente assim que você se sente hoje, como se algo invisível estivesse te aprisionando num lugar de tristeza que não tem fim. Mas no meio de toda essa aflição, Jeremias revela uma verdade que é como um raio de luz atravessando a escuridão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Isso não é poesia vazia. Isso é sobrevivência espiritual. Jeremias está dizendo: sim, eu estou cansado. Sim, eu me sinto destruído por dentro. Mas o que me mantém de pé, o que impede que eu seja engolido completamente pela angústia, é a misericórdia de Deus. Mesmo sem lágrimas, mesmo sem forças, mesmo sem alegria, a misericórdia, a sustento. Há algo que Deus renova a cada dia para que você não seja vencido por aquilo que sente. E essa verdade é um abraço para a sua alma neste momento. Você não está acabado. A ausência de lágrimas não significa que Deus se afastou. O fato de você estar em silêncio não significa que Ele não está ouvindo. Às vezes, o grito mais alto é o que ninguém escuta. E Deus ouve esse grito. Ele vê quando você deita sem forças. Ele percebe quando você respira fundo tentando segurar o colapso. Ele conhece cada milímetro do teu coração, inclusive aquilo que você ainda não conseguiu nomear. Ele não se assusta com o seu cansaço e muito menos desiste de você por causa dele. O inimigo vai tentar te convencer de que esse cansaço é sinal de fracasso espiritual. Vai sussurrar que sua fé não é suficiente, que você está longe demais, que Deus está em silêncio porque te abandonou. Mas isso é mentira. A tua dor não é prova de que Deus se foi. Na verdade, é justamente nessa dor que Ele está te formando, te curando, te puxando para mais perto. Porque existe algo que só nasce na alma, quando todas as outras fontes secam, confiança pura, fé sem performance. Dependência real é quando você não tem mais nada a oferecer, que Deus se manifesta com tudo que Ele é.
Você talvez ache que está vazio demais para ser usado, seco demais para florescer, longe demais para ser resgatado. Mas e se eu te dissesse que é exatamente assim que o vaso precisa estar antes de ser refeito nas mãos do oleiro? Que é no colapso silencioso que Deus encontra espaço para reconstruir. Ele não rejeita cacos. Ele trabalha com eles. Ele não se afasta do desespero. Ele o transforma em altar. E mesmo que ninguém entenda o que está acontecendo dentro de você, Jesus entende. Porque ele já chorou, já sangrou, já ficou em silêncio diante da dor. Ele já foi desprezado, já se sentiu desamparado. Ele sabe o que é sofrer. Se essa mensagem falou profundamente com você, escreva nos comentários: tua misericórdia me sustenta. Não como frase automática, mas como ato de fé. Mesmo que sua alma esteja cansada, escreva com a convicção de quem quer se agarrar à única esperança que não falha, a presença de Deus. Mas e se eu te dissesse que a ausência de lágrimas não é o fim da cura, e sim o começo da reconstrução? Que Deus não precisa da sua força para te restaurar. Ele só precisa que você não desista. Você já sentiu como se estivesse sendo arrastado por uma enxurrada de acontecimentos fora do seu controle? Como se tudo estivesse desmoronando ao mesmo tempo, e por mais que você tentasse manter a calma, por dentro o coração estivesse em completo colapso. Existe uma angústia que não vem de um único problema, mas de um acúmulo. Responsabilidades que se atropelam, notícias que te esmagam, decisões que não param de surgir e uma mente que grita: eu não aguento mais. E é nessa hora que o peito aperta, a alma se desespera e você se sente à beira do abismo emocional, sem saber o que fazer. É como se você estivesse tentando se manter de pé em um terremoto que não para. Josafá entendeu essa sensação. Ele era rei de Judá, mas não se sentia no controle de nada quando soube que um exército imenso estava vindo contra ele. 3 nações se uniram para destruir o seu povo. Era impossível vencer. Não havia preparo, estratégia ou força suficiente para lidar com aquilo. E a Bíblia é clara: Josafá teve medo, mas o que ele fez com esse medo foi o que mudou tudo. Ele não negou a situação, não fingiu coragem. Ele se prostrou, chamou o povo para jejuar. Buscou a Deus com o coração quebrado e disse algo que talvez seja a oração mais honesta que um coração em colapso pode fazer. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. 2 Crônicas 20:12. Essa frase carrega a essência da verdadeira rendição. Reconhecer que você não tem mais o controle e ainda assim não desistir. Porque mesmo sem respostas, há um Deus que vê. É exatamente aqui que Deus age. Josafá não teve um plano, teve uma entrega. Ele trocou o desespero por adoração. O povo inteiro ficou em pé diante do Senhor até que veio a resposta: esta batalha não é de vocês, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Deus estava dizendo: enquanto você estiver tentando resolver com as suas mãos, você vai se cansar. Mas quando você me entregar, eu entro na batalha por você. E foi isso que aconteceu. O povo de Judá nem precisou lutar. Deus confundiu os inimigos e eles se destruíram entre si. Josafá e o povo só precisaram confiar, adorar e esperar. Será que essa mensagem não está ecoando no seu coração hoje? Você tem tentado de tudo: controlar o que sente, resolver os problemas sozinho, manter as aparências, mas no fundo está cansado de fingir força enquanto desaba por dentro. Quantas vezes você segurou as lágrimas diante dos outros, mas quando estava sozinho, caiu em prantos? Quantas vezes acordou já com o peso do dia te esmagando, e tudo que você conseguia pensar era: Senhor, eu não sei o que fazer. Essa angústia que não sai do peito não é falta de fé. É só um sinal de que chegou a hora de soltar, de parar de carregar sozinho o que só Deus pode resolver. E aqui vem o momento mais poderoso. Quando Josafá orou com sinceridade, o povo adorou com fé. E todos esperaram com esperança. A vitória veio não porque eles eram fortes,
mas porque Deus foi fiel e Ele continua sendo o mesmo. A sua situação talvez pareça impossível, talvez tudo esteja fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. O céu não está em pânico. O trono ainda está ocupado e há um plano em andamento mesmo que você não veja. O segredo não é entender tudo. O segredo é direcionar os olhos. E se hoje você tiver coragem de dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti, então você está a um passo de ver o sobrenatural acontecer. Se essa palavra te tocou, se você sente que está perdendo o controle e precisa entregar o que não consegue mais segurar, escreva nos comentários: meus olhos estão em Ti, Senhor. Que isso seja a sua entrega, sua oração escrita, sua rendição diante daquele que nunca perdeu uma batalha. Mas espere, e se eu te dissesse que não é sua fraqueza que atrasa o agir de Deus, mas sua tentativa de continuar controlando tudo? E se o que Ele está esperando é exatamente essa rendição que te assusta? Tem dias em que não existe uma causa aparente para o que você sente. Você acorda, cumpre suas tarefas, sorri quando precisa sorrir, fala quando precisa falar, mas por dentro carrega um peso estranho e constante. Não é tristeza explícita, não é ansiedade diagnosticada. É só um incômodo interno que não tem nome, uma angústia que parece morar no peito e te acompanhar como uma sombra silenciosa. Você olha ao redor e pensa: por que estou assim? Nada de grave aconteceu, mas algo dentro de mim está pesado. Esse tipo de sentimento pode ser ainda mais cruel do que a dor visível, porque você não sabe como explicar. E pior, não sabe como sair disso. Parece que ninguém entende, nem mesmo você, e essa é a parte mais solitária. Sentir que está carregando algo invisível e ainda assim real, todos os dias. Mas existe um convite feito por Jesus, que é como um refúgio para esse tipo de dor que não tem explicação, um chamado direto, íntimo, quase sussurrado no ouvido de quem carrega mais do que deveria. Em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a resposta para a alma que não sabe mais por onde caminhar. Jesus não está pedindo que você entenda o que sente, Ele não exige que você dê nome à sua dor. Ele apenas estende os braços e diz: vem, traz esse peso, traz esse vazio, traz essa angústia sem motivo. Eu te dou descanso. O descanso que Ele oferece não é o fim dos problemas, mas o alívio no meio deles. É como uma brisa suave no meio do calor sufocante da alma. É aquele momento em que, mesmo sem entender o que está acontecendo, você sente que pode respirar de novo. A verdade é que o coração humano não foi feito para viver sobrecarregado, não foi feito para aguentar tudo sozinho. Essa dor que não tem nome talvez seja um grito do seu interior dizendo: você precisa descansar em algo maior do que você mesmo. E Jesus é esse lugar, o seu peito cansado, a sua alma sem força, o seu interior que parece sempre apertado, tudo isso encontra repouso real quando você se entrega a Ele. Mas aqui está o ponto mais profundo. Não basta saber disso. É preciso confiar. E confiança se constrói em intimidade. Jesus não é um conceito espiritual. Ele é uma pessoa real, que sente, que responde, que cuida. E Ele está olhando para você nesse momento dizendo: você não precisa carregar isso mais. Talvez você esteja lutando há tanto tempo para entender por que essa angústia não sai do seu peito. Já tentou orações, conselhos, leituras, distrações, mas a sensação continua. E o problema não está em você. O problema está na fonte do alívio que você tem buscado. Jesus não é uma última opção. Ele é o único caminho onde o alívio não é superficial, mas eterno. O mundo vai te oferecer soluções temporárias, distrações, entretenimento, promessas de paz que não duram. Mas o que Jesus te oferece é outra coisa. É descanso para a alma. Descanso verdadeiro, que não depende de como está o mundo ao redor, porque nasce de uma conexão viva com o Criador.
Se essa palavra tocou sua alma de maneira profunda e você sente que carrega esse peso constante sem saber por quê, declare nos comentários com fé e rendição: Jesus, eu aceito teu alívio. Que essa frase seja sua entrega, seu passo em direção ao descanso que só Ele pode dar. Mas isso não é tudo. Algo ainda mais poderoso está prestes a ser revelado. E se eu te dissesse que o alívio que você busca não virá por entender tudo o que está acontecendo, mas por simplesmente confiar e descansar no que Ele prometeu? Essa angústia que parece não ter causa pode ser, na verdade, um chamado disfarçado de desespero, um clamor interno da sua alma dizendo: volta, corre para Jesus, Ele é teu lugar seguro. Há momentos em que o cansaço da alma é tão profundo que até as palavras desaparecem. Você quer orar, mas não consegue. Quer buscar, mas se sente distante. Quer adorar, mas parece que sua voz está presa dentro de um vazio. É um desânimo espiritual que não se explica com lógica, apenas se sente como se houvesse uma barreira invisível entre você e Deus. Isso gera culpa, medo, frustração. Você começa a pensar que é o único passando por isso, que talvez tenha decepcionado a Deus ou que sua fé não seja suficiente. O peito aperta, a mente questiona, e tudo o que antes era simples, como orar ou louvar, se torna pesado, quase impossível. É nesse cenário que muitos se perdem, achando que o silêncio da alma é sinônimo de abandono celestial. Mas não é. Imagine dois homens presos numa cela fria, machucados, injustiçados, feridos por dentro e por fora. Paulo e Silas estavam em uma prisão escura, com os pés acorrentados e os corpos marcados pelas chicotadas. Eles não tinham motivos humanos para louvar. Tudo em volta gritava sofrimento, mas mesmo assim, por volta da meia-noite, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Sim, no momento mais improvável, na hora mais escura, eles abriram a boca e entregaram louvor. Atos 16:25 registra: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos os escutavam. E o que aconteceu depois foi sobrenatural. Um terremoto sacudiu a prisão, as portas se abriram e as correntes se soltaram. O milagre não veio quando eles estavam livres. Ele veio quando eles escolheram adorar no meio da prisão. Será que isso não está falando diretamente com você? Talvez você esteja nessa meia-noite espiritual, se sentindo preso por dentro, sufocado por um desânimo que rouba sua fé. Mas e se eu te dissesse que o céu se movimenta justamente quando você escolhe adorar mesmo sem vontade, mesmo sem forças, mesmo com a alma exausta? E se a chave da sua libertação não estiver em esperar sentir algo, mas em agir mesmo sem sentir? Deus não espera de você um louvor perfeito, Ele espera um louvor sincero. Mesmo se for com a voz trêmula, mesmo se for com o coração apertado. E a adoração em meio à angústia tem um peso diferente no céu. Ela não nasce da emoção. Ela nasce da entrega, e o mundo espiritual responde a isso de forma poderosa. Você pode até não conseguir orar como antes, mas pode sussurrar um Jesus me ajuda. Pode não conseguir cantar alto, mas pode colocar uma adoração no fundo da alma e dizer: mesmo assim, eu confio. O inimigo quer te convencer de que esse desânimo é o fim da sua jornada com Deus. Mas ele se esquece de que a força não vem de você, vem de quem está contigo na cela. E Jesus está aí, mesmo que você não o veja, Ele está ouvindo o gemido silencioso do seu coração. Ele não te abandona no escuro. Ele caminha com você dentro da prisão emocional e espiritual. E se você, mesmo nesse estado, ainda ousar louvar, prepare-se, porque prisões vão tremer. Correntes vão se romper, algo invisível vai mudar ao seu redor. Se essa palavra falou profundamente ao seu coração e você sente que perdeu a força espiritual, declare nos comentários com fé: mesmo na prisão, eu louvarei. Escreva como um ato de guerra, um grito espiritual silencioso que quebra grilhões. Não se trata de emoção,
Trata-se de rendição. Mas e se eu te dissesse que o maior erro que muitos cometem é esperar se sentir fortes para então buscar a Deus? E se a libertação que você tanto espera estiver esperando apenas uma atitude sua, um louvor no escuro, uma adoração na dor, uma entrega sem explicações? O que vem a seguir pode transformar sua vida para sempre. Há uma dor que poucos conseguem enxergar, aquela de quem carrega o mundo nas costas. Pessoas que por fora parecem firmes, funcionais, até sorridentes, mas por dentro estão à beira de um colapso. São pais, mães, líderes profissionais, filhos mais velhos, gente que aprendeu a ser forte porque não tinha outra escolha. Você sente que precisa manter tudo funcionando, cuidar de todos, resolver o que ninguém mais resolve. E quando pensa em parar por um segundo, sua consciência te acusa. Você não pode falhar. Eles precisam de você. Essa é a prisão emocional de quem vive sufocado por responsabilidades. Um tipo de angústia que não aparece nos exames, mas que adoece o corpo, cansa a mente e esmaga a alma. Você tenta ser o alicerce de todos, mas quem é o seu? Moisés conhecia bem esse fardo. Ele estava liderando um povo inteiro que reclamava, murmurava e o pressionava a todo momento. Imagine a cena, milhares de pessoas te cobrando soluções, te culpando por tudo, exigindo direção. E no meio disso, Moisés explode diante de Deus com um desabafo que talvez seja o mesmo que você guarda em silêncio. Eu, sozinho, não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Números 11:14. Ele estava no limite. Estava dizendo, Deus, eu não aguento mais. Essa não foi uma oração bonita, organizada ou cheia de fé. Foi um clamor desesperado. Mas foi justamente esse grito de verdade que tocou o coração de Deus. E em resposta, o Senhor alivia o peso de Moisés, levantando 70 homens para dividir a responsabilidade. Porque Deus não espera que você carregue sozinho o que foi feito para ser compartilhado. Será que você está tentando ser mais forte do que deveria? Será que essa angústia constante no seu peito não é o resultado de um coração exausto, que não para nem para respirar, porque aprendeu que pedir ajuda é sinal de fraqueza? Mas e se eu te dissesse que ser forte demais por muito tempo também é uma forma de adoecimento? Você não foi criado para suportar tudo. Você não nasceu para viver esmagado por um fardo que Deus nunca colocou sobre os seus ombros. A responsabilidade pode ser nobre, mas quando ultrapassa o limite da alma, vira prisão. E a boa notícia é, você pode ser liberto disso hoje. Não é pecado dizer, estou cansado. Não é falta de fé admitir, preciso de ajuda. O próprio Jesus, que carregou a cruz do mundo, caiu sob o peso dela e precisou de Simão para continuar. O Filho de Deus aceitou ajuda. Por que você não poderia? O cansaço não te desqualifica. Ele te humaniza. Deus não se impressiona com a sua performance. Ele se importa com o estado do seu coração. E se o seu interior está gritando por alívio, então essa é a hora de parar, olhar para o alto e dizer, Pai, eu não consigo mais sozinho. Essa simples oração pode ser o começo da sua libertação. Se essa mensagem encontrou eco dentro de você e você se sente sufocado pelas cobranças e responsabilidades que te rodeiam, declare nos comentários com fé e coragem, Deus, eu não quero mais carregar isso sozinho. Escreva como quem tira um peso do peito. Como quem decide que não vai mais tentar ser o pilar de tudo às custas da própria alma. Essa é a sua entrega, e Deus honra quem se rende. Mas e se eu te dissesse que admitir fraqueza não te faz menos espiritual, e sim mais próximo da cura? Existe uma força que só nasce depois do colapso, e o que vem a seguir pode te revelar algo que muda tudo. Há momentos em que tudo dentro de você grita por silêncio, por sumiço, por uma pausa do mundo. Não é apenas cansaço físico, não é só estresse, é uma dor interna que sufoca e diz, se eu pudesse, desaparecia. Você já se sentiu assim?
Como se o peso da existência fosse grande demais, como se não importasse o quanto você tentasse, o vazio só aumentasse. Às vezes, você quer apenas fugir, não de um lugar, mas de si mesmo, da pressão, da cobrança, das expectativas que te cercam e te fazem acreditar que precisa ser alguém que você mal reconhece mais. Essa é a angústia que se aloja no peito, uma vontade de desaparecer que, embora silenciosa, fala alto demais na alma. Jonas, um profeta chamado por Deus, passou por isso. Ele ouviu a voz do Senhor com clareza. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas 1:2. Mas em vez de obedecer, ele fugiu. Correu para o lado oposto, tentou se esconder num navio, deitou-se no porão e dormiu profundamente. Não porque estava em paz, mas porque estava fugindo da missão, fugindo do peso, fugindo de si. Jonas não queria lidar com aquilo, e talvez você esteja vivendo o mesmo dilema. Não quer mais enfrentar o que te espera lá fora. O mundo se tornou barulhento demais, pesado demais, exigente demais. E a solução que sua alma encontra é sumir. Mas o que Jonas não sabia, e o que talvez você também não saiba, é que fugir da missão nunca traz descanso real. Ele foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, e ali, nas profundezas do oceano e da alma, ele finalmente fez o que mais precisava. Orou. Do ventre da angústia, ele clamou. E Deus respondeu, porque o fundo do poço não é o fim. É o lugar onde a graça alcança até quem tentou escapar. Jonas queria desaparecer. Deus queria restaurá-lo. E é exatamente isso que ele quer fazer com você. Não importa o quão longe você foi, nem quantas vezes tentou sumir. Há um chamado que ainda pulsa dentro de você, um propósito que nem mesmo a sua fuga consegue apagar. O que Jonas descobriu, e que você precisa descobrir, é que fugir pode parecer alívio, mas só Jesus é descanso verdadeiro. Sumir pode parecer liberdade, mas só Deus pode libertar. E quando ele diz, levanta-te e vai, não está apenas te enviando para um lugar, está te chamando de volta à vida, à sua identidade. Ao seu propósito, porque você não nasceu para desaparecer. Você nasceu para transformar. Você não foi criado para se esconder. Você foi moldado para ser resposta onde há caos. E ainda que a angústia tenha te paralisado, Deus ainda te chama pelo nome e diz, levanta-te e vai. Se essa mensagem falou exatamente com o que você está vivendo, se você tem sentido vontade de sumir, mas no fundo deseja ser restaurado, escreva com fé nos comentários. Deus me chama de volta. Que isso não seja apenas uma frase digitada, mas uma entrega do coração, um pedido por direção, por sentido, por renascimento. Respire fundo, permita-se sentir essa mensagem. Porque se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com você de forma direta. E o que Ele vai fazer a seguir vai além do que você imagina. Feche os olhos por um instante, onde quer que esteja. Respire. Se essa palavra te tocou, então ouça. Chegou a hora de orar. Essa não é apenas mais uma oração, é um reencontro, um retorno ao lugar onde sua alma encontra abrigo. Porque não importa o quanto você se afastou, o quanto pensou em sumir, o quanto tentou esconder sua dor, Deus te vê, Deus te chama, Deus te espera. Senhor, neste momento eu oro por essa vida que está ouvindo, por esse coração que andou desejando desaparecer, porque não sabia mais como continuar. Tu conheces cada lágrima escondida, cada pensamento silencioso, cada desespero que ninguém mais viu. Tu sabes, Deus, o peso que esse coração carrega, e eu te peço, alcança essa alma agora, que ela sinta o teu toque, tua presença e teu amor. Que o desejo de sumir seja substituído por um desejo de viver contigo, que ela se levante, não pelas próprias forças, mas pela força do teu espírito. Cura, restaura, transforma, e mostra que o melhor ainda não passou, que ainda existe propósito, que ainda existe recomeço, em nome de Jesus. Amém.
Se você chegou até aqui, é porque Deus está trabalhando em sua vida. E o que Ele começou, Ele vai completar. Mas não termina aqui. O que você vai descobrir no vídeo que está na tela agora pode mudar ainda mais a sua história. Não saia sem assistir, porque o que vem a seguir pode ser o que faltava para a sua libertação. O próximo vídeo é uma continuação do que Deus começou em você hoje, e Ele quer ir ainda mais fundo. Não interrompa o que o céu está construindo. Se essa palavra te tocou, comente. Eu cheguei até o final. E isso é mais do que um comentário. É um testemunho de que você perseverou até o fim. Compartilhe este vídeo com alguém que, assim como você, precisa de cura interior. Pode ser a resposta que essa pessoa tanto esperava. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui você encontra direção, consolo e transformação. Sua inscrição é uma semente, e Deus honra cada passo de fé. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34:18.